Boa noite, queridos irmãos, que a paz de nosso querido Mestre Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, cada um de nós, neste momento presente em que vivemos nesse planeta maravilhoso, mas que tem seus desafios, que se chama Terra, ou que nós apelidamos de Terra, e aqui vivemos como terráqueos, aqui vivemos como espíritos em evolução, aqui vivemos como parceiros do comprometimento evolutivo e do progresso uns para com os outros, uns dos outros. Gratidão, gratidão, gratidão por podermos compartilhar esses momentos juntos. Neste momento, então, nós agradecemos ao nosso anjo de guarda, agradecemos aos nossos mentores, querido, agradecemos também aos espíritos protetores, a esses verdadeiros anjos de Deus, que cuidam de nossas instituições, cuidam de nossas residências, cuidam de nosso trabalho, cuidam de nosso arredor. Muito obrigado, plano maior, bendito espiritual. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que possamos realizar o melhor possível sempre. Agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós elevamos o nosso pensamento ao alto e agradecemos ao Criador de todas as coisas por este momento ímpar que nós estamos compartilhando alguma informação. Pai da vida, aqui estamos reunidos em nome de nosso querido Mestre Jesus. Viemos pedir o teu auxílio para que nós possamos amar mais, perdoar mais. Viemos pedir a tua bênção para que nós possamos aumentar a luz de nosso caráter, de nossa dignidade. Viemos pedir o teu apoio para que, através do conhecimento, nossa sabedoria seja mais ativa, mais competente, mais capaz. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite a todos. Espero que todos estejam em paz e bem. Hoje nós escolhemos para falar algo que há muitos anos já eu não faço essa dissertação. Vamos falar então sobre o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Neste livro do Leon Denis, nós temos lá na terceira parte do livro, a partir do capítulo 20, nós temos as potências da alma. Ele vai falar sobre as potências da alma. E é neste pedaço que nós vamos nos ater e vamos conversar sobre o que puder ou o que alcançarmos de conversar nesse momento em que nós vamos interagir, tá bom? Para quem tem o livro, então, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, e na terceira parte do livro, que é a partir do capítulo 20, onde ele fala sobre as potências da alma. Nós começamos esse nosso arrazoado com algumas mensagens, não é? A luz está dentro de você, mas a ignorância consegue manter sua luz escondida. Precisamos rasgar os véus da ignorância. É mais ou menos essa a ideia de Sócrates, que também caracteriza luz como a essência divina que emana do Criador. Nosso querido filósofo Sócrates. E Leon Denis também ratificando esse tipo de pensamento. Outro pensamento que nós temos também como interessante é: no ato reside a perfeição, o Criador, a inteligência suprema, a fonte de tudo. Na potência está o perfectível, o ser criado, entre outras coisas que foram criadas também no universo. Potencialmente, podemos muito e também podemos pouco. Potencialmente somos bons e potencialmente também somos ignorantes. Também é mais ou menos esse o pensamento de Aristóteles, um dos discípulos de Platão, que por consequência também aprendeu da fonte socrática. Leon Denis também corrobora
dessa questão do ato e da potência, o Criador e o ser criado. Deus é amor, é verdade, é sabedoria. Logo somos potencialmente amor. Somos potencialmente verdade e sabedoria. Mas a necessidade da construção do mérito em nós mantém todo esse potencial em sementes, carentes de toda a atenção que a nossa vontade puder dar. Todo manancial de poder em nós, esperando apenas que tenhamos o foco necessário para poder despertar e fazer acontecer. Nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, nós vamos falar sobre potências da alma. E quais são as potências da alma identificadas e explanadas aqui pelo Leon Denis? Primeiro é a vontade. Depois vamos falar sobre a consciência. Depois sobre o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. 6 potências da alma para todo aquele que quiser desenvolver-se. Aqui no capítulo 20, sobre a vontade, destacamos algumas coisas aqui. Leon Denis diz que o reino dos céus está dentro de vós, diz o Cristo. O mesmo pensamento está, por outra forma, expresso nos Vedas. Lá nos Vedas tem: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Olha, que potência, que poder, né? E isso está escrito há milênios nos Vedas. Também ele diz que a sabedoria persa não é menos afirmativa. Vós vem da sabedoria persa, segundo Leon Denis, aqui no livro. Vós viveis no meio de armazéns, cheios de riquezas, e morreis de fome à porta. Aqui tem o nome, talvez até do filósofo, autor da sabedoria persa, Sufis Ferdowsis, tá? Então, estou dando crédito aqui que Leon Denis também deu. E ele destaca: é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras do ser criado. Ei, Deus maravilhoso! A vontade, segundo Leon Denis, é a maior de todas as potências da alma. É um poderoso imã, dá ânimo aos recursos vitais, atua no fluido cósmico, atua nos corpos sutis, ativa nossos centros de força, que também chamamos de chakras, tá? Ativa nossas vibrações, e nós somos seres vibráteis, tá? A lei de vibração, ela é constante, não para, porque tudo vibra. E ele diz que a vontade nos eleva a um grau superior de sensações. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos, fechemos nosso entendimento às coisas externas e, depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. E aqui Leon Denis já começa a nos chamar a um certo momento de autorreflexão, momento de meditação e de conexão com uma potência ou com um poder interno que, em estando em nós, nos conecta com o superior, que é Deus, que também habita em nós e ao redor de nós e através de nós. Ainda nesse capítulo da vontade, Leon Denis diz: por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Por qual meio nós vamos fazer isso?
E ele responde: pela vontade. O uso persistente, tenaz desta faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Oh, Deus de maravilha! Lembra quando Jesus falou lá em Marcos? Se tivermos fé e não duvidarmos no nosso coração, diremos a este monte: lança-te no mar, e ele assim fará, ele se deslocará, sairá de nossa frente. E quando fizermos isso em oração, tenhamos a certeza de que a coisa já está feita. Está feito. Ou seja, ele disse para falar isso, determinar isso, sem duvidar em nosso coração. E aqui Leon Denis está falando, que é a vontade, tá? Então nós vamos juntar fé e vontade. Vontade e fé. Poderosíssimo para todos nós realizarmos o que quisermos, que imaginamos ou até mesmo ainda não imaginados por nós. Diz Leon Denis: é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Tanto que em alguns palestrantes, agora é um parênteses meu aqui, tá bom, gente? Tanto que alguns palestrantes nos dizem que nós não pensamos, nós somos débeis em pensar. Atividade mental não quer dizer que nós estamos com algum tipo de pensamento, porque para estes, pensar é algo objetivo, algo que a pessoa realmente está direcionando energia e foco. E quando há atividade mental apenas, a pessoa lembra de uma coisa, fala, faz e vai por aí. Como diria Leon Denis, os pensamentos dessa pessoa flutuam. Sua mobilidade constante, sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. Olha o que Leon Denis está falando, que devido a essa flutuação e essa inconstância, essa atividade mental apenas ocupando a mente, às vezes nós não damos espaço para influência do plano superior. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Então, a partir do momento que nós nos alinhamos, nos conectamos, alinhamos os nossos centros de força e a nossa mente, o nosso pensamento com o pensamento divino, aí sim há um fluir, há uma conexão de interação entre o Criador e o ser criado. Então, a alma humana é fecunda pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço, cujos esplendores ela enfraquecidamente começa a entrever desde este mundo em que habitas. Diz Leon Denis: aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e, por ela, unir nossos pensamentos a tudo o que é grande, a harmonia universal. Dá para entender do que nós estamos falando? Dá para entender que esta ligação com o Pai nos engrandece, nos empodera, nos torna ou aumenta a nossa capacidade, a nossa competência. Pois é, Deus seja louvado por isso.
Diz-nos Leon Denis: a vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau de existência. Leon Denis está nos ensinando que através do exercício e de tomarmos posse de nossa vontade, nós podemos influenciar nossos corpos sutis. Esses corpos energéticos que, de alguma forma, influenciam em todo o mecanismo biológico, psicológico e perispiritual. A vontade pode harmonizar e curar tudo, pode nos colocar num padrão vibratório de maior poder, num estado e num comportamento de maior gabarito. Se e somente se trabalharmos bem a nossa vontade. Leon Denis continua falando: o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela, ou seja, a ordem visível e material é consequência da ordem invisível das coisas. Realmente, nós vivemos num plano material onde há um projeto primeiro feito espiritualmente, ou seja, no plano invisível. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. O motor da existência é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, esse motor, ele não precisa de outro para acioná-lo. Ele é. Esse motor, criador de tudo, é Deus. Deus cria tudo através de sua vontade, do seu amor. Que lindo! Leon Denis também nos diz que o que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Uau! Nenhuma força fica estéril, ou seja, nenhuma força deixa de produzir alguma coisa. Quando se exerce de maneira constante, em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. Ele está dizendo que nós, se exercermos a nossa vontade de modo constante, iremos alcançar o nosso objetivo, o nosso desígnio, aquilo que estabelecemos para nós, tá? E ele ainda diz aqui que esta vontade, essa constância de querer fazer, ela está gerando frutos. Nenhum tipo de ação dessa fica sem gerar alguma coisa. Não fica estéril. É isso que ele está dizendo. E é bom que esse desígnio, esse objetivo, esteja dentro do direito e da justiça, ou seja, do bem e do amor, dentro daquela lei de caridade e justiça que nós, amor, caridade e justiça que nós estudamos, tá bom? E ele fala ainda mais aqui para nós, que interessante, é o que se dá com a vontade. Ela pode agir tanto no sono como na vigília, porque a alma valorosa, que para si mesma
estabeleceu um objetivo. Olha a importância de nós estabelecermos um objetivo, gente. E eu estou assim junto com todos aqui, tá? Eu sei que alguns dos ouvintes têm objetivos claros na vida e outros não têm objetivos tão claros. Alguns estão vivendo e estão fazendo o que podem para sobreviver, mas não estão vivendo em prol do seu sonho, em prol do seu objetivo. E ele diz que quando essa alma tem um objetivo estabelecido, procura-o com tenacidade em ambas as fases de sua vida, ou seja, tanto na vigília quanto no sono, porque é a alma, a vontade é da alma. E se a vontade é da alma, a alma procura aquilo a qual estipulou como objetivo, mesmo quando está presa no corpo ou quando está um pouco mais liberta durante o sono do corpo. É a alma quem vai atrás dos seus objetivos, tá? Então, é tanto numa fase quanto nas ambas as fases da vida, vigília e descanso, tá? E determina assim uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Ai, vocês precisam ler isso. Ela pode agir à vontade, tanto no sono como na vigília, porque a alma valorosa que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases de sua vida e determina, assim, uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Cada alma, diz Leon Denis, é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. E aí, então, cada alma é responsável por aquilo que, pelo ambiente e pela vibração do ambiente em que estás. Pode ser que muitos de nós nos unimos com pessoas que têm o mesmo padrão vibratório, por isso a gente acha que as coisas estão na mesma, tanto faz ali como não, mas é por causa do ambiente, é por causa da egrégora ao qual nós nos unimos. Se quisermos algum tipo de mudança, teremos que mudar o tipo de padrão vibratório. Aí Leon Denis cita aqui várias pesquisas, trabalhos que estavam sendo realizados na época dele, tá? Em vários locais aí, por exemplo, a Academia de Medicina da Bélgica, também aqui lá em Salpêtrière, em Paris, e por aí vai, alguns lugares onde estavam tendo alguns estudos e o qual ele chamou esses estudos apenas para estudá-los. E ele chega no seguinte assunto aqui: em todos os domínios da observação, achamos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode submetê-la a seus desígnios. Por isso que é interessante o que a vontade é capaz de fazer em benefício de nós ou até em nosso malefício, mas não é esse o caso aqui, né? Nós estamos falando do nosso benefício. A vontade, ela pode reestruturar todo um ambiente fisiológico, psicológico, biológico em nós. A vontade. Esta lei manifesta-se com mais intensidade ainda no campo da vida invisível. Ou seja, quando estamos em espírito fora do corpo, seja desprendido ou seja mesmo desencarnado, essa ação ela é mais intensa, tanto que o pensamento do espírito na dimensão espiritual, ela promove a criação de tudo que ele deseja naquele momento. E quanto mais intelectualidade tem o espírito, ele pode fazer isso. E quanto mais moralidade e intelectualidade, ele vai ter um discernimento e uma prudência de agir de uma melhor maneira, colaborando para o todo, para o bem do todo no universo. Acabamos de falar de nós, o nosso meio, as pessoas com quem nós convivemos, é a egrégora que se forma, que nós ficamos ligados à egrégora, né? Leon Denis, ele fala o seguinte,
que uma sociedade é um agrupamento de vontades, tá? Porque, como vimos, cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento, isso individualmente. E uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, um mesmo objetivo, um mesmo foco, constitui centro de forças irresistíveis. As humanidades são focos mais poderosos ainda, que vibram através da imensidade. Então, Leon Denis está dizendo o seguinte: nós temos um poder quando estamos sós, apenas pelo exercício da nossa vontade. Individualmente, já pomos as coisas ao nosso redor num certo tipo vibracional. Quando nós nos unimos, ou quando nós fazemos parte de grupos, ou de famílias, ou de casais, ou seja o que for, que nós convergimos no mesmo sentido, os ideais, as intenções e os pensamentos, isso cria um poder ainda maior. E quanto mais pessoas tiver ali naquela comunidade, naquela sociedade, pensando daquela maneira, mais poder. Isso forma uma cultura, isso forma um hábito, e isso se torna um imã irresistível que atrai para essa comunidade mais bem ainda ou mais do mesmo. Se era bem, mais bem. Se não era tão bem assim, também vai atrair mais do mesmo, tá bom? E ele diz que, além disso, as humanidades também são focos de uma vibração poderosa e que vibra através da imensidade. Ou seja, o planeta Terra e todos os seus seres humanos também têm um poder de vibração que emana no nosso universo. Assim como outras humanidades, outros mundos também emanam suas vibrações e podem também estar sendo alcançadas pelos habitantes do planeta Terra devido ao poder de emanação de estarem convergindo no mesmo entendimento, na mesma vontade. Diz-nos Leon Denis: querer é poder. Olha só, quantos de nós já ouviu isso há tanto tempo, né? Mas quantos de nós teve perspicácia suficiente para querer tempo suficiente, agindo o suficiente na realização desse querer? Quantos de nós, não é? Deus nos ajude. Então ele diz: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar, há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Olha só, ou seja, quando a nossa vontade estiver de acordo com as leis divinas, nós vamos remover verdadeiras montanhas. Por isso que Jesus diz que quando nós tivermos esse conhecimento, iremos realizar as mesmas obras que eles e ainda mais. O importante é alcançar esse conhecimento. Alguns de nós estão estudando, outros estão praticando isso enquanto estudam, e isso é muito bom para empoderar, porque, segundo o Leon Denis, somente a prática constante nos fará hábeis na utilização desses poderes ou na exteriorização ou realização de nossos potenciais. Nos diz ainda Leon Denis: minha vontade chama-me para a frente, sempre para a frente, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina.
e com ela conquistarei a plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor. Com a minha vontade, construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Saí para sempre do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e poder. Afirmo-me na independência e dignidade de minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Mais adiante nos diz Leon Denis: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Eu gosto muito dessa passagem, até está grifada em meu livro, porque é querer e sentir aquilo que se quer. Sentir já se realizado. É isso que eu entendo. Sentir, ou seja, como eu sinto aquilo que eu quero? Eu sinto tendo na minha mente a coisa já realizada, já feita. Então eu posso me regozijar, eu posso agora agradecer com mais ênfase, eu posso alegrar-me, festejar pela conquista, que já é um fato na minha mente. Porque eu já sinto desse jeito, eu já sinto o que é. Coisa interessante dentro dos ensinamentos do Leon Denis. Ainda nos relata Leon Denis: sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira, com energia e constância. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela vagarosa evolução das idades, expandir-se-á à luz das vidas superiores. Diz-nos ainda Leon Denis: sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira, com energia e constância. Aqui nesta pequena frase já temos um grande ensinamento. Primeiro, querer. Então, querer o quê? Ser bom e feliz. Então, já tem um direcionamento. A pessoa que se determina a ser feliz, a pessoa que está de acordo com a lei divina superior, a pessoa que deseja ser bom, ok. Para isto, para sê-lo bom e feliz, basta que ela queira. Então, ela tem que querer, você tem que querer, eu tenho que querer, nós temos que querer. Com energia. E energia, ela acontece sempre que há um movimento em prol da energia. Ou seja, a pessoa que faz uma caminhada, a pessoa que faz exercício, a pessoa que vai nas suas academias, a pessoa que faz natação, a pessoa que levanta e se espreguiça, a pessoa que faz aqueles alongamentos, as pessoas que treinam, praticam o Pilates, tá? E outras formas aí dos nossos amigos fisioterapeutas, amigos e amigas, lembrando aí da Amélia, né, no Diferenciação, mas o fato é, as pessoas que fazem alguma atividade
tá? Neuromotora, essas pessoas estão pondo o fluido vital para reabastecimento e uma retroalimentação, ou seja, a energia gerada alimenta ao próprio motor, nós. Então, isso é interessante quando ele fala que queira, e queira com energia. Ou seja, nós precisamos ter energia, boa vontade de fazer. Ok. E constância. Olha o que tem nessa pequena frase. Ele diz o seguinte: se eu só me movi hoje em prol daquilo que eu quero, é possível que eu não alcance, porque só hoje, um dia só. Mas se eu me mover hoje, amanhã e depois, então aí eu posso conseguir o que eu quero. E é nisso que eu peço a Deus ajuda, para vencermos a preguiça, a procrastinação, o deixa para depois. Vamos vencer essas coisas. Vamos agir um pouco mais hoje. Deus ajude vocês, a mim, a nós, para que tenhamos um pouco mais de foco e possamos produzir algo todos os dias. Que a gente possa dizer, hoje eu produzi algo em prol do meu objetivo, do meu destino, da minha missão, do meu propósito. É isso. Adoro também quando Leon Denis diz o seguinte: dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes. Podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu, inferior e frágil, uma alta e poderosa individualidade. Ou seja, um eu muito mais competente. Um eu que agora sabe da força que tem em si, quando ele sabe querer. Porque talvez alguns até queiram, mas não sabe ou não sabe como convém querer. E é necessário saber querer. É necessário saber expressar. É necessário saber buscar. Porque tem muita gente buscando muita coisa aí, mas às vezes é muita coisa que leva a nada. Então é necessário que nós aprendamos a saber querer. Esse é um grande exercício. O que aciona esse pensamento vontade em nós? Ter um propósito. Uau! Coisa poderosa essa. Aqueles de nós que conseguem sentir que no seu caminho de vida ele está realizando algo bom, útil e dentro do plano maior. E isso vai exigir um pouco de questionamentos de cada um de nós no seu dia a dia. É com muitas perguntas que fazemos a nós mesmos, é com muita análise daquilo tudo que aconteceu em nossa vida e de como nós reagimos, como foi o nosso ponto de vista, como nós decidimos ver as situações. Propósito. Esse é um dos fatores que acionam o pensamento vontade. Também um ideal, quase igual ao primeiro, mas um ideal, a pessoa luta por alguma coisa, de forma que ela tem
pelo que morrer, que é bem melhor do que não ter pelo que viver. Também o desejo. O desejo. O desejo também de tudo quanto é coisa que possa se imaginar é um acionador de vontade. E este acionador de vontade põe em vibração toda uma massa energética ao nosso redor, que vai atraindo para nós ou criando em nosso campo de realidade aquilo ao qual nós desejamos. E aí também, não só saber querer, como saber o que deseja. Porque às vezes nós olhamos um ponto, desejamos aquele ponto, mas aquele ponto não vem só. Ele faz parte de um kit. É bom que nós saibamos ter vontade, discernimento e sabedoria. Outra coisa que desperta o nosso pensamento vontade, que promove o nosso pensamento vontade, é uma motivação. O que é que te motiva? O que é que você gosta de dançar? Dançar te motiva. Cantar te motiva. Viajar te motiva. Ir para esses locais paradisíacos te motiva. Então, a motivação também é um ponto que desperta a sua vontade, porque quem tem esses motivos faz acontecer. Outro fator que faz despertar ou acionar o pensamento vontade é a necessidade. Meu Deus! Como diria a música, não é? Cantada lá pelos Titãs. Desejo, necessidade, vontade. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E nós precisamos saber apenas o seguinte: o desejo atrai, a vontade puxa e a necessidade empurra. O desejo atrai, a vontade puxa e a necessidade empurra. Por isso também muitos de nós agem pela necessidade que tem. Tem a necessidade de cuidar de um filho, de uma filha, de uma esposa, de um esposo, um pai, uma mãe, necessidade de comer, de beber, de vestir, necessidade de sobreviver, necessidade de viver uma vida melhor, ou necessidade para ter o básico, para não minguar, para não desaparecer. A necessidade. E aí, nós torcemos para que diante do arcabouço da necessidade, a pessoa não sucumba a vontades ruins ou males. Torcemos para que a vontade que desperte seja a boa vontade. Seja a vontade de fazer de modo digno, de modo aprazível, amoroso. Vontade, boa vontade, há que ser despertada diante do rol necessidade. Outro fator que desperta ou aciona o pensamento vontade é a paixão. E essa a gente não precisa nem falar muito, não é? A paixão. Meu Deus, o que faz uma pessoa apaixonada? Tudo. O que não faz seria mais fácil dizer. Porque a pessoa apaixonada, ela move montanhas. Para ela não tem dia, não tem hora, não tem tempo ruim. Tanto faz chover ou fazer sol. Ela está ali em busca da sua paixão, do seu motivo, do seu propósito. Seja profissional, seja amoroso, seja o que for. A pessoa apaixonada pelo que faz realiza muito mais, muito mais. E se tiver fazendo aquilo que ama, então aí realiza muito melhor.
Estando apaixonada, realiza muito mais, e amando o que está fazendo, realiza muito melhor. Esses são pontos que acionam o pensamento vontade em nós. E assim, gente, nós vamos aos poucos falando sobre as potências da alma. Hoje falamos sobre vontade. O próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre a consciência, o sentido íntimo. Capítulo 21 do livro da parte terceira do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Retornem ao próximo episódio, para que nós possamos continuar os nossos estudos.